Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a correção das páginas 113 a 115, que foi a tarefa. Aí aqui a gente começava com duas tirinhas. Na primeira, você e a Elga discutem? Claro, todo casal discute. Quem geralmente vence? A Elga sempre vence. Ela discute melhor? Não, mas se eu vencer, não como. E aí a segunda, Agar, tem algumas perguntas antes de definir qual o melhor tratamento. Começando pelo principal, você tem dinheiro para pagar a consulta? Aí ele perguntava o que causava o humor em cada uma das tirinhas. Bom, na primeira, o humor é causado pela resposta do Agar, né? Sobre quem vence a discussão. Porque a gente acha que ele vai responder que a Elga vence porque ela tem os melhores argumentos, mas a resposta é porque ela vence porque ela é que faz a comida para ele. E na segunda tirinha, o humor está por conta do ponto de vista do personagem sobre o que é a prioridade, o estado de saúde de H, né, que está todo machucado, ou se ele tem o dinheiro para pagar a consulta. Bom, a questão número 2, ele pede para a gente observar esse emprego da palavra melhor aí. Ela discute melhor antes de definir qual o melhor tratamento. Sintaticamente, na primeira, ela é uma adjunta adverbial, porque ela é o modo. E na segunda, ela é um adjunto adnominal, porque ela caracteriza o tratamento. Explicar a classificação foi o que eu já falei. Na primeira, ela apresenta circunstâncias de modo ao verbo discutir e na segunda, ela caracteriza o substantivo tratamento. Em qual das ocorrências ela é variável? Na primeira ou na segunda? É na segunda, porque os adjuntos adverbiais, assim como os advérbios, não são variáveis, eles não têm plural, feminino, nada disso. Reescreva a citação 1 usando o pronome no plural. Eles discutem melhor, elas discutem melhor. Que sentido teria a pergunta da frase 1 se a personagem tivesse feito no plural? Então, a pergunta estaria se referindo às mulheres no geral, e não só a Elga, que é a esposa do H. Depois, na 114, a gente ia identificar nos itens o adjunto adverbial e a circunstância expressa por ele, tá? Também o termo que ele se ligava e a classe gramatical, o termo que ele pertence. Bom, dólar cai com o ambiente externo mais tranquilo. Então, o adjunto adverbial de causa, é com o ambiente externo mais tranquilo, ele está ligado ao verbo cair, mais é o adjunto adverbial de intensidade ligado ao adjetivo tranquilo. Na letra B, incêndio de grande proporção atinge Mata Atlântica na Grande São Paulo. A expressão Mata Atlântica na Grande São Paulo é o adjunto adverbial de lugar e ele está ligado ao verbo atingir. A letra C, ladrão escala prédio em Cuiabá e é flagrado no 7º andar. A expressão em Cuiabá é o adjunto adverbial de lugar, ele está ligado ao verbo escalar e o termo no 7º andar também é adjunto adverbial de lugar e está ligado ao verbo ser. Gosta de andar de bicicleta? De bicicleta é o adjunto adverbial de meio e está ligado ao verbo andar. Aí depois na letra E, caçador de terremotos amador ganha fama no exterior e incomoda cientista. A expressão no exterior é adjunto adverbial de lugar e ele está ligado ao verbo ganhar. O número 2 era para a gente colocar ali, entre as lacunas, as letrinhas A, se for adjunto adverbial de afirmação, D para dúvida, I para intensidade, L para lugar, M para modo, N para negação e T para tempo. Então, vamos lá. Talvez, dúvida, absurdamente, intensidade. Aí depois nós temos para o sul, lugar, muito, intensidade, sempre tempo, às pressas, modo e com medo, modo também. Depois embaixo, demais, intensidade, momento de tamanha friagem, tempo, e de frio, modo. O não, negação e certamente afirmação. Depois vocês iam ler aquela frase ali, ó, a diferença sempre está nos pequenos detalhes. Em sua redação foram empregados 2 adjuntos adverbiais,
seria o sempre, que é um adjunto adverbial de tempo, e nos pequenos detalhes, adjunto adverbial de lugar. Aí, o número 4 era para você sublinhar os adjuntos adverbiais dos provérbios e relacionar corretamente as circunstâncias. Então, a gente tinha aqui, ó, não com vara curta. Não é um adjunto adverbial de negação, então aqui na lacuna você colocaria a letra A. E com vara curta é o instrumento. Então, coloca aqui letra A também. Depois nós tínhamos cedo é o tempo e devagar, modo. Aí o número 5, analisar morfológica. Morfológica, gente, é pelas classes gramaticais. E sintaticamente é tudo que a gente vem trabalhando. Adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal, os objetos, os sujeitos, os termos em destaque, indicar a palavra que cada um deles se refere. Então, nós tínhamos, foi registrado um número incomum de faltas naquela partida. Incomum é um adjetivo usado com função sintática, ele é um adjunto adnominal de número. Depois, o futebol feminino passou a ser valorizado há pouco tempo. Pouco é um pronome indefinido e ele tem, a função sintática dele é adjunto adnominal de tempo. A vitória daquele time ocorreu de maneira tão súbita. Tão é um advérbio e ele tem a função de adverbial de súbita e contundente. Aqui, se vocês quiserem colocar, a adjunto adverbial de intensidade. Aí depois nós tínhamos ali outras. É um pronome indefinido e a função sintática dele é adjunto adnominal porque caracteriza faltas. O time ficou em último lugar. Último é um adjetivo e ele é um adjunto adnominal de lugar. A questão 6. Elas treinaram tanto para esta Copa que chegaram à vitória. Elas treinaram com tanto vigor para a Copa que se lesionaram. Era para você indicar a diferença morfológica e sintática dos termos destacados. Bom, na primeira, o tanto é um advérbio, portanto, ele é usado como função de adjunto adverbial. E na segunda, ele é um pronome indefinido usado com a função de adjunto adnominal. Aqui, a última questãozinha, a 7. Mesmo se sentindo meio chateada, meio irritada por ouvir que futebol não era coisa de mulher, Tamires continuou a treinar para ser jogadora profissional. Em qual dos enunciados a seguir, o termo meio é usado com a mesma função sintática percebida no fragmento acima? Explique a função sintática que ele exerce nos demais enunciados. Então, a gente tem, ó, eu estava a meio ano da Copa quando me lesionei. Na maratona, corremos apenas meio percurso. Estava meio sonolenta e acabei não assistindo ao jogo na seleção feminina. Nada justifica a menina ter comido meia pizza. Bom, na letra C, o meio é adjunto adverbial, ligado ao adjetivo. Por isso, é usado com a mesma função sintática da frase do enunciado. Chateada, depois aí a gente tem chateada, irritada, usado como a mesma função aos adjetivos chateada e irritada. Depois nas frases A, B e D, o termo meio ou meia é usado como adjunto adnominal. Aí ele acompanha os substantivos ano, percurso e pizza. Lembrando que a palavrinha meio, enquanto advérbio, ele não se flexiona, não tem o feminino meia chateada. Isso está completamente errado. Meia a gente usa quando a gente quer indicar metade ou quando a gente quer indicar a peça do vestuário. Somente isso, tá, gente? Bom, então agora para terminar, vocês vão fazer o restante da página 115, além da página 116. Vão fazer esses doisinhos aqui da 117 e as questõezinhas de marcar, tá? Então, é 115 a 118, tá bom, galera? Um beijo!